tudo bem? Meu nome é Fabiano e você está no Prosa Teológica. Lembrando que o propósito deste canal é sempre nós estarmos falando de um livro e fazendo uma aplicação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para que todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo, você possa estar recebendo. E aí compartilhe com seus amigos, indique seus amigos para que possa estar se inscrevendo no nosso canal. E se no final deste vídeo você gostar deste vídeo, deixa aí o seu like. Hoje eu gostaria de falar sobre um livro que leva-me a pensar e a refletir. Por que eu tenho o pensamento que tenho? Porque eu vejo as coisas como eu vejo. A minha forma de ver, a minha cosmovisão, como eu vejo as coisas. Isso pode ser relacionado à questão das pessoas que eu tenho amizade, qual é o país onde eu estou, os livros que eu li, enfim. Eu gostaria de falar sobre uma contextualização que leva a nós ter uma forma de ver, uma forma de pensar e, consequentemente, uma forma de agirmos. Eu gostaria de falar sobre este assunto baseado neste livro, A Teologia Evangélica Contextual. Então vamos lá. Só então esse livro, A Teologia Evangélica Contextual, ele vai ter uma divisão de 3 capítulos. O primeiro capítulo ele vai falar sobre a contextualização. E eu gostaria de ler uma definição que ele coloca aqui, que eu achei muito interessante, que ele fala a palavra contexto, ela usa o verbo contestere, que indica a ação de formar algo, tecendo, entrelaçando, como fazendo uma coxa de retalhos ou uma blusa. E contextualização é contextualizar, perdão dizendo, contextualizar é a obra de perceber o entrelaçamento ou a ligação entre as suas diversas partes, sem perder de vista a obra como um todo. Então, o primeiro capítulo vai falar sobre contextualização. Ele vai dizer então que o nosso contexto, a nossa contextualização, vai ser tudo que está relacionado à nossa vida, às nossas realidades. O nosso contexto, a nossa realidade, obviamente vai ser diferente de um outro país da América Central, de um país da Europa, de um país da Ásia. Enfim, ele vai dizer que a nossa forma, então, de contextualizar tem que ser partido dessas partes diversas das nossas realidades. E isso vai se dar como um todo. Então ele fala sobre o primeiro capítulo sobre a contextualização. O segundo, ele já vai falar da teologia, que ele vai falar sobre a teologia da missão integral, sobre a nossa contextualização de América Latina. Ele vai dar o exemplo falando lá que em 74, quando houve o Congresso de Evangelização Mundial em Lausanne, ali na Suíça, foi-se falado sobre uma evangelização, sobre o nosso ponto de partida teológico, como devemos ver, como devemos trazer uma resposta àquilo que vemos diante do nosso contexto, diante de ambas as partes que formam um todo. Então, os teólogos, os missiólogos, latino-americanos, os africanos e alguns países da Ásia, começaram a dizer, nós temos algumas perguntas que são feitas diante dos nossos contextos e a nossa teologia, a nossa missiologia, ela precisa trazer uma resposta. E aí então ali surge 2 nomes bem assim citados, e o primeiro deles, o mais citado, e que nós vemos a quantidade de livros, é René Padilha, que ele é um equatoriano, mas que mora na Argentina e que escreve muito e fala muito sobre a questão da missão integral. E o outro é Samuel Escobar. Lembrando que o tema era o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Ou seja, antes já tinha uma percepção de uma evangelização tão focado tão somente na alma. Eles vão dizer, mas o nosso contexto, a nossa realidade tem outros parâmetros, tem outras coisas que precisam ser vistas. E elas, então, as pessoas precisam ser alfabetizadas.
para que elas possam aprender acerca do Evangelho, para que elas possam ter acesso às Sagradas Escrituras, para que elas possam ler o Evangelho, para que eles possam ler a palavra de Deus, precisa ser evangelizada. Essas pessoas vivem numa calamidade, numa dificuldade, numa pobreza, numa realidade que não é a realidade americana, que não é uma realidade europeia, que não é uma realidade onde muitos dos que eles estavam nesse congresso. Então, ou seja, ele vai dizer que nós precisamos ter uma teologia diante do nosso contexto. E lembrando que nós sabemos que assim, de uma grande expressão que nós somos formados, o nosso modo de pensar é formado por teólogos alemães e americanos, porque a teologia ela surge de uma grande expansão na Europa. Vamos pensar no século XVI para cá. Lutero, o grande reformador, escreve bastante coisa. Depois nós vemos o grande sistematizador, um grande professor que sistematizou muito a teologia, foi João Calvino. E lembrando que Calvino, ele teve uma contextualização na sua realidade, na sua pregação do evangelho, que ele transformou a Suíça. Que ele transformou, perdão, a Genebra, que era uma cidade da Suíça. Ele fez que o evangelho viesse ter um impacto em todas as esferas da sociedade. E nós podemos ver então que depois vai surgir mais recentemente tantos e tantos outros teólogos que estavam aí e estão escrevendo e ensinando. Nós percebemos, por exemplo, que existem teólogos americanos que eles fizeram as suas formações na Europa. Por exemplo, Millard Erickson, que é um teólogo batista americano, ele fez a sua formação, não sei se foi mestrado ou doutorado, ali na Alemanha. Se nós vemos um apologista hoje, que é doutor em filosofia, Dr. William Lane Craig, que é um grande apologeta, ele teve a sua formação, o seu doutoramento ali na Alemanha. John Piper também teve o seu doutoramento na Alemanha. Nós pegamos, por exemplo, no Brasil, Augusto Nicodemos teve uma parte do seu mestrado, doutorado, também que estudou na Alemanha, que ele se expressa em alguns lugares. Né? Então, é interessante porque nós pensamos as fontes, as bases primárias da teologia, elas são princípios que não mudam. Mas se nós pegamos, por exemplo, este livro que eu estou lendo e estudando com o meu cunhado, esse livro do McGrath, Teologia Histórica Filosófica, esse livro, ele vai mostrar muito isso, como foi formada a teologia, sistemáticas, como foi levantado alguns questionamentos e respostas foram respondidas a essas questões, diante dos seus contextos, diante das realidades, como surgiu a doutrina da cristologia, da doutrina sobre Cristo. Foi baseado diante de um contexto, de uma região onde aconteciam algumas coisas, alguns questionamentos foram levantados e homens de Deus, inspirados, grandes estudiosos das Sagradas Escrituras, trouxeram respostas a esses questionamentos. Então essa é a ideia que o autor, o Sidney Sanches, ele vai dizer, que nós temos que ter uma teologia contextualizada. Uma teologia, que essa teologia ela parte da missão integral, dizendo que nós precisamos entender, perceber as perguntas que o nosso contexto faz e precisamos respondê-la à altura, aquilo que a palavra de Deus, o teologizar, o estudar acerca das coisas de Deus e responder essas respostas, e essas respostas ela tem que ser com ações transformadoras. E por fim, no terceiro capítulo, ele vai falar sobre uma hermenêutica contextual, ou seja, que nós precisamos fazer algumas interpretações do texto sagrado a partir desse contexto onde nós estamos e respondermos, enfim, então, o que é a palavra de Deus? Ela traz a resposta a isto. Eu já ouvi várias pessoas falando, brasileiros e pessoas de outras nações, dizendo que há muitos lugares que a igreja está, mas o evangelho não chegou. Que há lugares que existem muito acerca de igrejas, mas que nada ocorreu, que nenhuma mudança aconteceu. E nós precisamos
fazer que a nossa teologia, o nosso pensar bíblico e teológico, ele possa trazer resposta. Mas essa resposta ela tem que ser uma resposta ativa, uma resposta que é uma resposta não somente no mundo das ideias. Não é somente pensar assim, a nossa realidade X é essa e a resposta Y que nós vamos dar a isso. Por exemplo, não, nós precisamos trazer uma resposta que de fato seja uma resposta com ações, de forma que possam trazer mudanças, que possamos fazer que esse todo ele possa ser inserido pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Lembrando que quando nós falamos sobre a questão da teologia da missão integral, o ponto que eu quero partir daqui é o ponto de que essa teologia que começou lá em 74, se assim podemos dizer, em Lausanne, que ela foi se fundamentando e se ampliando, eu quero dizer no sentido bem contextual mesmo, que ela parte desse princípio de trazer respostas aonde nós estamos, ou seja, no nosso contexto latino-americano. Então, eu lembro-me de uma frase que uma vez eu ouvi, dizendo que nós seremos daqui 5 anos os livros que lemos e os amigos que nós temos. E isso traz realmente assim uma reflexão que está ligada à questão do nosso contexto, aquilo que nós estamos lendo, as amizades que nós temos, o local onde nós estamos vai influenciar o nosso pensar e, consequentemente, o nosso agir. Que possamos, então, entender e viver um cristianismo, um evangelho contextual, de uma maneira que nós possamos trazer a resposta, pois o evangelho e a palavra do Senhor tem resposta para todas as perguntas que foram levantadas. Como Salomão já disse, que nada é novo debaixo do céu, que tudo se repete e que nós possamos trazer então uma resposta bíblica, cristocêntrica à nossa realidade, ao nosso contexto. Que sejamos nós a resposta de Deus para o nosso contexto, para a nossa nação brasileira, para aquilo que nós estamos vivenciando, porque nós temos a nossa realidade continental, temos a nossa realidade nacional, mas também podemos dizer que nós temos a nossa realidade aonde nós estamos, na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Então que nós possamos então procurar trazer essa reflexão e pensarmos, eu estou sendo resposta porque Cristo foi a resposta quando ele esteve na terra. E que possamos nós sermos discípulos que venham de fato contextualizar com atitudes, com reações e trazer uma resposta ao nosso contexto, dizendo sim, o Evangelho tem resposta para isso, para esta realidade na qual eu estou, na qual eu estou vivendo, na qual as pessoas que eu estou convivendo, ela possa perceber que há uma resposta a partir do evangelho que eu creio. Ok, pessoal? Então eu gostaria de deixar aí essa reflexão e a indicação deste livro, de forma que nós possamos, então, não pensarmos somente nas categorias no sentido de mundo, mas que nós devemos pegar os princípios bíblicos e teológicos e trazer uma resposta para o nosso contexto aonde nós estamos. Ok? Até mais e até o próximo vídeo.